Boa noite, boa noite. A gente está começando agora mais uma live do programa Tim Lopes. Eu sou Angelina Nunes, eu sou coordenadora do programa Tim Lopes. E vocês devem ter percebido que a gente fez um testezinho com a Gabriela um pouco antes, porque ela tinha acabado de chegar em casa só para a gente ver se a conexão estava bacana. Enquanto a nossa convidada, nossa, ela já entrou, está pensando o quê? Ela não perde tempo não. Ela está chegando aí. E quem ainda não se inscreveu no Congresso da Abrad, vai lá no site abrad.org.br e vai se inscrever. Gabi, meu amor, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Vem cá, agora temos tripé, é isso mesmo, produção? É isso? Não, temos mais ou menos, não funcionou. Eu achei que pudesse funcionar no formato horizontal e não funcionou. Então eu vou tirar o fone para a gente conversar melhor sem o fone, que aí eu consigo deixar tranquilo, não tem problema. Enquanto você está aí se ajustando, para quem não se inscreveu no Congresso da Abrad, o Congresso é online, gratuito, vai lá, se inscreve, vai ser bacana, vai ter muita mesa interessante. A Adriana Bassotti vai fazer live também. Eu me reverso aqui com a Adriana Bassotti a cada semana. Ela faz às terças, eu faço às quintas-feiras as lives. Então vai ter live interessante, vai ter live sobre dados. Ah, você achou que não ia ter dados e a segurança também vai ter. Eu tenho 2 mesas, sei lá, se eu fosse você eu não perdia. Eu me inscrevia logo agora, urgente. A Gabi, não sei o que aconteceu, ela caiu, mas ela vai voltar, tá? Ela só deu uma caidinha. Ô, Gabi, não faz isso comigo. Sai da live e volta, viu? Olha que bonitinho. Olha, aprendeu rápido. Aproveita e entra que eu quero falar sobre você. Eu quero falar bem de você, você estando presente. Ah, chegou, meu amor. Bom, a Gabriela Moreira, que vocês estão vendo aí, eu não tenho roupa para receber essa mulher que eu admiro demais, tá? Essa profissional que ela é. Vocês vão conhecer um pouquinho, só um pedacinho do que ela faz e eu acho que vai ser bacana. Quem não conhece vai ter essa oportunidade, tá? A Gabi se formou em 2005. Se eu tiver com alguma informação errada dessa cola, você vai me avisando, tá? Se formou em 2005, já passou por jornal impresso, Extra, Estadão, O Dia, já passou por rádio também, CBN, já passou por TV, SPN, agora tá no Globo Esporte também, está no Grupo Globo. Já ganhou prêmios, Tim Lopes Jornalismo Investigativo, CIP, Menção Honrosa do ESSO, já foi finalista do Herzog, com um trabalho que, olha, se vocês não leram, dá uma olhadinha que tem lá nos arquivos lá do Instituto Vladimir Herzog, vocês vão ter essa oportunidade de ver o Futebol Fora do Armário, que é um trabalho espetacular, tá? É peladeira também, que eu já estou sabendo. Eu já sabia porque eu já acompanhava, tá? Mas para quem não sabe, é peladeira, sim. Já foi diretora da Abrad em 2017 e tem uma característica, ela atravessa a cidade de moto, porque ela também, ninguém segura essa mulher, tá? Gabi, obrigado por você ter arrumado um tempinho para falar com a gente. Eu queria que você só desse um oi, que eu já tenho aqui, ó, meu amor, tô cheio de perguntinhas para você, tá? E olha só, gente, é a primeira live da Gabi. Tá nervosa? Não, né? Não precisa, né? Nervosa não. Muita vontade com você, Ângela, muita vontade com todo mundo que eu já tô vendo que tá entrando com a gente. Antes de dar minha boa noite, eu te pergunto, você tá me vendo direito? Eu tô te vendo super bem, tá? Tem uma iluminação ali que eu tô morrendo de inveja daquela iluminação, uma coisa assim, entendeu? Uma luz favorável, que eu já tô sabendo que tem negócio de luz favorável aí. Olha, tá todo mundo... Improviso. Ó, tem gente mandando beijo, dizendo que já se entrevistou, vem um fã-clube aí, um negócio de maluco. A primeira pergunta, Gabi, é o seguinte: você começa, boa parte da sua trajetória, você vem de jornal impresso, onde você, muito antes de fazer futebol, a Gabi que vocês conhecem de repórter esportivo é uma, tá? Só que antes ela já fez área de saúde, política e uma cobertura pesada e delicada que é de polícia. Essa cancha que você pegou, ela te deu, ela te deu, digamos assim, uma casca para você aguentar a pauleira que é o jornalismo esportivo?
Totalmente, Ângel. A cobertura policial, né, como você disse, e a de política, elas dão, acho que para qualquer profissional, a matéria-prima que ele vai usar para o resto da vida. Na verdade, as experiências que ele vai usar para o resto da vida, acho que em qualquer carreira, né? Eu sempre falo isso, assim, eu acho fundamental qualquer repórter de qualquer área passar um bom tempo, não é um plantãozinho de domingo, sábado, de vez em quando, não. Um bom tempo, bota aí uns 3 anos, pelo menos, na cobertura dos problemas da cidade, né? Seja de polícia, de saúde, a política, porque ali você convive com os dramas reais, ali você convive também com aquele jornalismo na veia, né? Que é você querer entrevistar, por exemplo, é uma situação bem complicada, mas você precisar entrevistar, querer eu acho que não é a palavra, precisar, alguém que acabou de perder uma filha por bala perdida. Você precisa entrevistar essa família. Claro, tem um limite ali, mas você precisa buscar elementos para contar como foi aquilo na visão daquela família, por exemplo. Né? E você criar estratégias, como você consegue chegar nessa família de uma forma mais delicada, como você consegue, então, ir no ponto que precisa para tentar esclarecer os fatos. Esse foi um exemplo, né? Ou você, então, interpelar um prefeito, um deputado, e fazer para eles as perguntas corretas, na hora correta, né? No timing correto, de acordo com o noticiário que está do dia. Ele te dá senso de oportunidade jornalística, né? Ele te dá a sensibilidade que você precisa e te dá casca. Você falou da casca. Ângela, quem leva patada de polícia? Quem leva patada de traficante? Quem leva patada de miliciano na rua? Ângela, a gente depois vai levar patada de dirigente com o pé nas costas, né? Patada de torcedor com o pé nas costas. Agora, antes da gente se aprofundar mais nessa questão das patadas, porque essa patada tem tudo a ver com a questão de assédio, eu queria saber a tua opinião de uma coisa. Muitos alunos, quando eles entram logo no primeiro período, eles já dizem assim, não, eu quero ser jornalista de esporte, eu quero ser repórter de esporte, não me interessa nenhuma outra área, eu quero ser repórter de esporte, né? E ao longo do período, às vezes, eu percebo que, na verdade, ele é um torcedor, ele é um apaixonado pelo esporte, mas ele é diferente? Conta aí pra gente como é que é isso. É muito diferente, e eu vou te dizer o seguinte, não basta amar o futebol, por exemplo, para ser jornalista esportivo cobrindo futebol. Se você ama o futebol, continua sentado na arquibancada, continua com o controle remoto, tirando do jogo que você quer e colocando no jogo que você quer. É o melhor que você tem a fazer. Para ser jornalista esportivo, além de, óbvio, gostar do esporte, você tem que gostar mais de notícia. Por quê? Você vai ter que violentar o teu coração. Você vai ter que violentar o teu coração de torcedor diariamente. Né? Então, assim, eu sou muito perguntada. Às vezes eu estou em palestras e eu vejo um auditório lotado de gente com camisa de time, estudantes de jornalismo, e aí fala, eu quero ser jornalista esportivo, eu amo. Aí eu pergunto, por que você quer ser? Ah, porque eu amo meu Corinthians, eu acompanho o Corinthians no mundo inteiro, porque eu fui no Mundial, porque eu amo meu Atlético, meu Cruzeiro, meu Grêmio. Eu falo, então continue amando, sentado na arquibancada. Você tem que se perguntar, eu amo o jornalismo o suficiente para quando eu for confrontada entre meu coração, minha razão de repórter e meu coração de torcedor, que vai prevalecer a razão de repórter? Porque é isso, você vai ter o tempo inteiro violentar o teu coração. Não é verdade? Então é muito diferente. Então, você acha que buscar uma especialização logo no primeiro período não é um bom caminho? Não é um bom caminho. Sem dúvida não é um bom caminho. Não só para exercer melhor esse ofício de uma forma completa, né? Então, para você ser um bom repórter esportivo, por exemplo, você tem que saber buscar notícia em política, que os clubes estão repletos de política. Sim, eu discordo de um ou outro que diz que futebol não se mistura com política. É o tempo inteiro. Futebol, hoje em dia, é parte da política.
né? Não fui eu que estou dizendo isso, ele está aí dado dessa forma. As relações são políticas, os objetivos são políticos. Então, você tem que saber fazer política, reportagem de política, você tem que buscar notícia com dirigente, no conselho deliberativo, no conselho fiscal, etc. Você tem que saber ser um bom repórter de economia, não estou dizendo brilhante, não, porque eu, por exemplo, não sou muito boa com números. Meu colega Rodrigo Capello, a gente faz muita matéria junto, eu apelo para ele, para essas questões. Mas você tem que saber ler um balanço financeiro, saber como é que funciona o fluxo de caixa, saber como é que funciona questões de investimento, etc. Você tem que ser um bom jornalista, obviamente técnico ali, de leitura de jogo, etc., estatístico. E depois que você junta toda essa formação, se você quiser escolher um jornalismo esportivo, ótimo. Mas, Ângelo, mais um ponto importante. No nosso mercado, né, a gente não sabe até quando a gente vai ter nosso emprego, né? É isso. Na verdade, emprego mesmo acabou, né? Assim, eu estava outro dia escutando uma palestra do Leandro Carnal e ele falou algo que é de fato isso. O emprego, como a gente conhece hoje, ele já acabou. De carteira assinada, longevidade, plano de carreira numa empresa. Agora, o trabalho vai continuar existindo. Cobertura noticiosa vai continuar existindo, ou na mídia independente, ou você atendendo a várias, né? Então, tem um grilo aí ou é meu barulho aqui? É o barulho aí, mas não se preocupa não, o grilo é amiguinho, tá tranquilo, dá para entender, não tem problema. Mas a gente, então, não pode estar preso, né, num só tipo de jornalismo, porque, de repente, as portas se fecham para você e você vai precisar, durante um ano, trabalhar com cobertura política. Durante numa pandemia, como, por exemplo, agora, trabalhar com cobertura de cidade, de saúde, né? Então, assim, começar já naquilo que você quer ficar pro resto da vida, eu não acho uma boa. Um dos problemas quando eu trabalhava no impresso, né, e eu estava no fechamento, é receber a galera do plantão do fim de semana e aí dizer assim, não, mas eu não sei fazer isso, eu só sei fazer matéria de segundo caderno, eu só sei fazer. Jornalista tem que saber fazer. Apuração é apuração, gente. Apuração não tem diferença. Você tem que... como a Gabi falou, hoje você está fazendo esporte, mas se você receber uma proposta para fazer uma outra área que seja interessante para você, você sai dali e vai para o outro lugar. E para falar nessa questão da apuração, vocês vão ter esta semana Gabi em dose dupla, porque amanhã, sexta-feira, como a gente sempre solta um videozinho com dicas, né, de jornalistas dando dicas de apuração, de dados, de educação, de esporte, amanhã vai ser a Gabi falando sobre algumas dicas de como você fazer reportagem de jornalismo investigativo. Imperdível, tá lá o videozinho, vai ser um vídeo bacana, depois ele vai ficar no nosso canal no YouTube, lá na playlist do programa Tim Lopes. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não sabia, e olha que eu conheço a Gabi já há algum tempo, mas eu não sabia, fiquei morrendo de inveja, confesso, quando eu crescer, eu vou ser Gabi, hein? Ela é disciplinada com a questão da apuração, ela tem uma disciplina de fazer pastinhas. Conta um pouquinho sobre isso. Aliás, eu estou aqui com a minha nuvem aberta, é uma nuvem enorme, que eu vou realmente guardando, né, Ângelo? Assim, o jornalismo investigativo, ele não está ali, você bate na porta dele e fala, achei a minha matéria investigativa. Ela é um grande quebra-cabeças, às vezes é um quebra-cabeças da sua vida inteira, né? Muitas vezes é da sua vida inteira. Então, você tem uma ideia de pauta, você sabe que ali tem algo que você precisa fuçar, e você vai buscando informações em diversas fontes, né? Mas às vezes isso pode durar meses. E como não perder isso? Então, assim, eu tenho uma disciplina eu faço uma espécie de Wikipédia dos meus personagens que eu estou investigando. Então, eu abro um arquivo de texto qualquer, às vezes é um Word, às vezes é um e-mail mesmo, mas com palavras que eu vou lembrar depois, e boto lá, olha, no dia tal, etc e tal, fulano me disse, em tal lugar do Maracanã, que essa pessoa, ela conheceu aquela pessoa num outro clube, tá? Por que isso é importante? Porque depois, quando eu estiver montando meu quebra-cabeças, eu vou no outro clube buscar a informação dela, que eu nem sabia que existia,
né? Eu vou com aquela pessoa que citou para buscar. Ou, por exemplo, eu tô no Ninho do Urubu e aí eu vejo um carro chegando de um empresário. E aí eu anoto a placa desse carro. Eu fotografo, eu guardo, depois eu levanto para saber, esse carro, ele é de alguma empresa? Esse carro é desse cara desde quando? Enfim, são informações que você acha que não vão cruzar, mas depois, se você tem isso guardado de forma organizada, você consegue juntar isso no quebra-cabeça. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Recentemente, um jogador do Flamengo, um lateral, o Rafinha, ele está processando alguns repórteres. Não tem nada a ver com isso, mas eu entrei no processo, porque o processo é público. Lá vai ter o CPF do Rafinha, lá vai ter a identidade do Rafinha, lá vai ter o endereço do Rafinha, lá vai estar a procuração com quem são os advogados que estão representando ele, etc e tal. Aí depois eu precisei achar um outro processo do Rafinha que eu estava buscando. Como é que eu fiz? Eu buscava pelo nome do Rafinha e não achava. Eu buscava pelo nome do Rafinha e não achava. Eu decidi buscar pelo nome do advogado, que eu só sabia porque eu tinha entrado no outro processo que não tinha nada a ver. Fui lá e achei o processo que eu precisava e me rendeu um post, uma matéria que eu estava fazendo. Então, as informações, a gente nunca joga fora. Mas não dá para guardar aqui, né, Anjo? Tem que guardar de forma organizada. Uhum. Tem que ser organizada. Essa parte do organizada, eu vou chegar lá, uma hora eu chego. Já está começando aqui algumas perguntas. Já responde logo uma de cara, que a Patrícia está perguntando o seguinte: qual é o seu time? Você pode revelar ou você não revela o seu time? Vamos lá, Patrícia. Eu posso revelar, tá? Eu posso revelar meu time. E não acho que deve se esconder o time, até porque é um pouco ridículo um jornalista, depois de tanto tempo, ficar escondendo o time. Ele sabe o time dele antes que ele virou jornalista, né? Mas eu acho que, assim, eu tento evitar ficar falando o tempo inteiro qual é o time, ou postando foto com camisa. Por exemplo, tem 8 anos que eu estou no jornalismo esportivo, eu já não sei, mas mais ou menos isso, de 8 a 10 anos no jornalismo esportivo. Eu nunca mais vesti a camisa do meu time. Eu devo ter umas 14 camisas guardadas no meu armário que eu já ganhei, mas estão guardadas. Eu nunca vesti nem dentro da minha própria casa. E por que isso? Porque eu acho que, para mim, funciona muito um exercício, um autoexercício. Quanto menos eu falo do meu time, quanto menos eu visto a camisa do meu time, mais distante, de fato, eu fico, né, dele. E eu preciso ficar distante dele. Então, assim, o Juca Kfouri dizer que é corintiano, o Juca Kfouri é o Juca Kfouri, né? Então, assim, ele já tem uma carreira consolidada, etc., a ponto de não estar ligado o tempo inteiro que ele faz sobre o time dele. Uhum. Mas o jornalista que acabou de começar, não se desprender disso, ou não ter esse cuidado mesmo de se distanciar no seu dia a dia. Não que eu não veja... Claro que eu vejo o jogo do meu time torcendo, quando eu não estou no Maracanã, quando eu não estou... Já revelei que é do Rio de Janeiro, né? Quando não está trabalhando, pode torcer, pô. Mas enfim, é uma bobagem, eu posso falar, porque se der um Google aqui as pessoas vão saber, eu torço pelo Flamengo. Mas é um dos times que eu investigo e com lupa, assim como eu investigo qualquer rival do Flamengo, porque é isso, o coração fica violentado e a gente segue fazendo trabalho. É bom as pessoas entenderem o seguinte, o fato de você ou torcer, ou, por exemplo, no meu caso, que eu cobri boa parte da Assembleia Legislativa e da Câmara, ou você ter votado no fulano de tal, e eu era setorista daquele lado, não significa que você não vá investigar, ao contrário. Algumas pessoas em quem eu votei foram as que eu mais investiguei, entendeu? E eu fiquei muito indignada porque eu não esperava essa, digamos, traição ao meu voto, entendeu? E nunca revelei desse tempo todo que eu cobri a LERJ Câmara, porque é óbvio, eu estava lá dentro fazendo essa cobertura. Você não tem que dizer eu votei em fulano ou ciclano, entendeu? O trabalho é uma coisa, o voto é outra, como o time é uma coisa, como escola de samba, como quem cobre carnaval também tem que buscar entender o coração. A minha escola está ótima, mas não estava ótima, estava uma porcaria, então você tem que escrever isso. Mas agora as perguntas pipocam, mas deixa eu só te perguntar uma outra coisa. Aproveitando uma pergunta da Elba,
que ela fala sobre a questão de que é normal o repórter ficar quase um ano vasculhando a vida de uma pessoa e não sair nada publicado. Ela pergunta se isso não seria assédio também ao repórter. Você já teve essa frustração? Eu já tive, de apurar durante meses e ir para o lixo, né, a matéria. Você já teve essa frustração? Você acha que isso é assédio ou não? Não, eu já tive essa frustração, até porque muitas vezes as assessorias de imprensa mentem, né, Ângela? As assessorias de imprensa mentem, as instituições mentem para você. Então a gente tenta buscar informação, mas a gente sabe que não estão dando a informação correta para a gente continua. Aí a gente tem um pedido negado, a gente vai de outra forma. E por aí a gente continua insistindo. É frustrante. Aliás, a maior parte das matérias que a gente gostaria de fazer, a gente não consegue, né? Exato. Todas as ideias que a gente tem, a gente consegue às vezes pela metade, às vezes a gente só consegue um pedacinho da informação. Aí a gente fica assim, não, mas eu não vou publicar isso agora, eu quero ter a informação completa, eu quero ter a história toda. Então, assim, é muito frustrante. Eu não acho que é assédio. Assédio seria se você usasse isso contra a pessoa de uma forma não jornalística. E acho que está bem explicado isso daí. Cláudio Nogueira pergunta o seguinte, no meio de tanto... não é o Noga, é outro Cláudio Nogueira, tá? No meio de tanto jornalismo declaratório, ainda existe investimento de fato em jornalismo investigativo? Existe sim, mas ele está cada vez mais difícil de ser feito, né, Ângela? Porque quem está na grande mídia, vamos dizer assim, tem uma pressão grande para cobertura do tempo real dos fatos. Isso tira um tempo gigantesco do esforço que você precisa ter, da dedicação de tempo que você precisa ter para uma matéria de fôlego, né? Então, é difícil as grandes empresas ainda terem muitas pessoas, então são poucas pessoas dando conta de um noticiário que não cabe mais no seu dia a dia, tanta coisa que você tem que abastecer, é tempo real, é internet, é podcast, comentário na televisão. Então, tem isso na grande mídia. E na mídia independente, você também sofre com isso porque você precisa de capital, né? Você precisa de clique, né? Então, e você fica, às vezes, 3 meses investigando, 4 meses investigando, você tem pouco clique ali. Mas eu acho que é uma coisa individual, né? Assim, eu sempre levei minha carreira com aquilo que eu quero fazer, né? Assim, fazendo um parênteses aqui, eu sempre brinco o seguinte, o emprego ideal, para mim, é aquele que eu faço 70% do que eu quero fazer e 30% do que o patrão quer que eu faça. Nunca vai ser 100% do que você quer fazer. Esquece, não vai ser. Mas para mim, o ponto bom é o 70% que você está afim, o 30% o que o patrão quer. 60-40 ainda dá para levar. Quando começa a ficar 50-50, ligou o alerta, procura uma porta aí, porque talvez você precise mudar. Mas, assim, eu fico tentando individualmente aonde eu quero chegar. Então, eu fico tentando me dividir. O que são o meu curto prazo? Eu preciso de botar uma nota no blog rápida. Ontem eu botei uma nota no blog rápida. Um diretor do Flamengo, Alexander Santos, estava no grupo Guardiões do Crivella. Eu parei tudo que eu estava fazendo quando eu soube daquilo, fui checar, falei com ele, peguei a print, é isso mesmo, publiquei. Era o meu curto prazo. Mas ontem e hoje eu estava trabalhando numa matéria de fôlego, para sair domingo, para sair no final de semana. Então você fica se dividindo entre o curto, o médio de final de semana e o longo, mas você tem que ter disciplina para isso. Na verdade, o Cláudio, nunca foi fácil, em momento algum. E olha que eu fiquei em redação 36 anos, nunca foi fácil, né? A gente sempre lavou aquela roupinha diária, né? E você correndo atrás das suas matérias de fôlego para poder te dar um prazer também. Porque também se você não tiver prazer em trabalhar, vai fazer outra coisa, senão vai ficar difícil, tá? Aproveitando uma pergunta que tem aqui, e era uma coisa que a gente já ia conversar, eu queria agora tocar na questão do machismo e do assédio no futebol, tá? Lembrando uma postagem que você fez em 2015, a partir de uma experiência que você teve, de um assédio, uma coisa horrorosa que aconteceu, e eu queria só ler aqui um trechinho do que você falou, que eu acho que isso é bem pertinente. Por ter visto o pior do ser humano tão de perto, é que não me abalo quando vejo um machista pela frente. Ao contrário, respiro o mesmo ar que ele, de preferência bem de perto.
Sempre foi um desafio para você, depois quando você começou a fazer jornalismo esportivo, você estar num estádio e ser xingada e ser sacaneada? Essa sua experiência, como a gente falou lá no início, essa casca que te deu da pauleira diária, te ajudou a enfrentar isso? Ajudou bastante, Ângelo. É isso, assim, essa postagem aí eu fiz assim, na verdade eu escrevi um texto na madrugada para minha irmã, eu tinha acabado de chegar do estádio, fiz a matéria, o Palmeiras tinha ganhado um título da Copa do Brasil em cima do Santos, e eu tinha ido fazer a festa do clube, do time, e foi nessa festa aí em que a situação de... uma das mais brutais que eu sofri, porque eu considero ali uma espécie de estupro moral, que durou 40 minutos. Eu, durante 40 minutos, tinha pessoas a quase 2 palmos de distância me falando que iam fazer comigo as piores coisas, mas eu não arredei o pé. Eu fui a única que fiquei ali. Eu tinha uma equipe comigo, a equipe se afastou, não consegui, eu fiquei ali. E eu fiquei ali porque eu falava, eu não vou sair daqui. E eu lembrava, eu te juro que eu lembrei nessa hora, da imagem do Gaguinho. O Gaguinho era um miliciano que foi morto com não sei quantos tiros de fuzil em Jacarepaguá. E eu tinha ido fazer o local do crime. Foi a primeira equipe que chegou. Eu tava, não lembro, eu tava grávida, eu tava no Extra. E eu tava grávida. E eu lembro que eu olhei pra cena, assim, ele tava caído no chão. E eu fiquei ali esperando a perícia chegar pra gente fazer o melhor clique e tal. Quando a perícia chegou e levantou o corpo dele, o rosto dele caiu igual borracha, que é o que acontece com tiro de fuzil, né? Quando sai. E aquela imagem eu guardei pra mim como uma das piores imagens que eu já vi na vida. Foram outras ruins e trágicas, horrorosas, como crianças morrendo na nossa frente em tiroteios em favela e tal. E aí eu pensei, naqueles momentos eu continuei, agora eu vou continuar também. E é um pouco essa postura que eu tenho, que eu sempre tive quando eu começo a ser xingada. Eu e, enfim, todas as mulheres que trabalham em estádio ainda continuam sendo xingadas. Isso ajudou demais, assim, esse lado do ser humano que é o pior, né, da morte, etc., me ajudou a lidar com essa galera que vira selvagem dentro de estádio, né? Mas você ainda sofre muito ou você acha que está havendo uma mudança? Porque não é possível, gente, que as pessoas continuem agredindo desse jeito. Ainda continua na mesma temperatura? Não, tem mudado bastante. Outro dia eu estava fazendo uma entrada ao vivo no entorno do Maracanã, coisa normal, pré-jogo, e eu estava lá fazendo e chegou um grupo atrás de mim e os meninos começaram a querer passar a mão, falar gostosa atrás. De repente, eu não prestei atenção porque eu estava ao vivo, as pessoas sumiram do meu entorno e eu não entendi nada. Quando acabou, eu olhei e entendi tudo. Eram alguns torcedores que viram aquilo, imobilizaram os caras, sem agressão, forte e tal, tiraram os caras, voltaram e falaram, Gabriela, pode continuar trabalhando, porque você pode trabalhar em paz. Aquilo para mim foi uma vez, né? Foi uma coisa, mas para mim disse tudo assim, os tempos estão mudando, acho que o machismo na nossa sociedade, ele ainda vai crescer, porque tem um terreno fértil para isso, né, com respaldo, inclusive de autoridades, mas tem muita gente que está reagindo a isso. E a juventude, aí eu não tenho nenhuma dúvida, a juventude vem diferente. Meu filho, por exemplo, os amigos dele são completamente diferentes. Meu filho já nasceu vendo a mãe dele jogar bola na beira do campo. Meu filho já nasceu vendo comentaristas mulheres na televisão, narrando o jogo, fazendo crítica de arbitragem. Então, eu acho que tende a melhorar. Devagar, mas tende. Quer dizer, essa atitude dos torcedores para deixar você trabalhar, isso lembra o movimento Deixa Ela Trabalhar, que você participou em março de 2018. Como é que esse movimento ainda acontece? Essa rede de proteção ainda acontece? Ângela, acontece mais devagar, né? Aquilo ali foi uma reunião no WhatsApp. Meninas que se encontravam nas zonas mistas, nas portas de vestiário, na beira do campo, que a gente às vezes nem conhecia, fomos nos adicionando no WhatsApp e começamos a conversar sobre a questão do machismo. Aí teve um gatilho, que foi a história da Bruna Deltri, que, né, tratava no esporte interativo, que foi beijada ali, uma coisa que acontecia com todo mundo. E às vezes a gente resolveu reagir, vamos fazer um vídeo para mostrar que, cara, não dá, né? E aquilo foi uma ação pontual.
Depois a gente continuou fazendo algumas ações mais políticas, vamos dizer assim, de sensibilização das autoridades. Eu mesma tive algumas reuniões com polícias militares, ministérios públicos, né, dos estados, para falar com os caras assim, gente, vamos cumprir a lei que já existe? Com o racismo, né, injúria racial, hoje em dia, ainda bem, quando a gente vê uma injúria racial, vários torcedores levam para o policial militar sabe que ele tem que cumprir a lei, levar o cara para o GCRIM. Mas com mulher isso nunca acontecia. A gente falava, você está entendendo? Isso está tipificado no Código Penal? Então vamos fazer o seu papel? E aí, algumas ações políticas foram feitas, mas o grupo hoje em dia é mais um grupo de apoio mesmo, não um grupo atuante e tal. Uhum. Você já deu bronca em torcedor ao vivo porque ele cometeu ali um deslize. Você dá bronca em qualquer lugar? Você não para? Eu achei ótimo. Eu faria com mesmo também. Hoje, na verdade, sei lá, eu dou bronca para qualquer lugar. É isso, assim, o futebol, ele te assusta como ele está atrasado, né? É um universo que quando você se depara com ele a primeira vez, na cobertura, você fala, gente, que lugar é esse? Eu tô na Idade Média, eu tô na caverna, que as mulheres são arrastadas pelo cabelo, né? Em que você bota o microfone para entrevistar uma pessoa e ele fala, hoje eu vou ganhar dos bichas. Então, ele te assusta. E ao assustar, cada um tem uma reação, né? A minha reação naquele momento, esse fato aí foi em 2015, na porta do Allianz Parque. Eu estava indo entrevistar um torcedor do Palmeiras sobre o jogo contra o São Paulo e fiz a pergunta mais banal, que, desculpem, gente, a gente não tem um rol de perguntas interessantes para fazer para torcedores na beira de estádio, tá? Então eu fiz uma pergunta banal que era, como é que você está? A expectativa para esse clássico. E o menino me volta com a expectativa que a gente vai ganhar dos bichos. Ângela, não tinha como não dar uma bronca, inclusive como proteção jurídica minha, né? Eu não posso ser veículo de discriminação, né? Nós temos uma concessão pública, televisão, que ela deve cumprir com a obrigação de defender os direitos. Então, eu não posso ser veículo de preconceito, eu não posso ser a pessoa responsável por pegar aquela mensagem, porque eu escolhi aquela pessoa para botar no ar, né? E levar para casa de alguém dizendo, bicha, de uma forma pejorativa, né, para a comunidade LGBT. E os gays que estavam me assistindo, como que eles iam se sentir? Né? Eu falo para eles também, enfim. Então, foi uma bronca, mas foi, na verdade, ali uma defesa jurídica que eu acho que eu fiz de mim mesma. Foi um toque para dizer assim, filho, para que tá feio, sabe? Aquela coisa assim, para que tá feio. Olha aqui, você tem um fã-clube absurdo, o Leitão, o Matheus mandando beijos, aí não vale, Matheus, aí não vale, tá? Mandou beijos. E a Karine Duarte diz o seguinte, olha, você disse que tem um monte de camisa de time que não veste. Ela disse que ela pode dar uma para ela que ela veste, tá? Então, Karine, pode deixar, Karine. Pode dar para a Karine também. Bruno Lucas diz o seguinte, Gabi, que dica você daria a estudantes que estão buscando uma colocação no mercado, nesse mercado de trabalho de jornalismo? Que dica você pode dar? No mercado jornalístico, no geral, eu imagino. No geral, querido, olha, Bruno, se você não pegou o início da conversa, saiba o seguinte, para você um bom repórter, ele trabalha em qualquer área. Ele é capaz de fazer uma excelente apuração e a Gabi é prova disso, que ela já fez várias áreas antes de chegar no esporte, né? Qual é a dica? Para quem está... Tem várias dicas, mas eu acho que tem algumas fundamentais. Treinar o seu olhar sistêmico. Né? Outras dicas acho que vai encontrar em muitos lugares, mas treinar o seu olhar sistêmico, que é saber relacionar os fatos. Né? O jornalista que apenas vê o fato que está ali, reporta o fato que está ali, esse jornalista cada vez mais ele perde o espaço. Daqui a pouco robôs vão fazer isso. O Google, eu aponto aqui para a minha planta que eu descobri outro dia, que chama jiboia, porque eu tirei uma foto e o Google me disse que isso é uma jiboia. Eu falei, obrigada, vou descobrir o cultivo da jiboia. Então, daqui a pouco o Google vai apontar para aquela declaração e vai produzir um texto. Enfim, já faz isso mais ou menos. O Google não, a tecnologia. Então, o que ele talvez não vai conseguir fazer é a interpretação disso. É como que isso se conecta com isso. Né? É como que, estou usando aqui um exemplo do esporte, mas
como que uma MP pedida por um clube, como que ela pode alterar toda a cadeia do sistema, como que um naming rights anunciado pelo Corinthians, ele pode influenciar na questão da dívida da Caixa, que pode mudar a relação do Corinthians com o governo. Enfim, é saber treinar o seu olhar, então é ler muito, olhando para o sistema todo de uma forma conjuntural. Mas além disso, puxando a sardinha para a Abrage, e eu estou puxando uma sardinha, de fato, porque foi muito importante para mim, a Abrage é desde 2001 ou 2003? 2002. 2002. Sabia que era melhor acertar na média, né? Eu, desde o primeiro congresso, eu vou a absolutamente todos os congressos da Abrage. Por quê? Porque ali eu vejo como os colegas estão trabalhando, né? E nós somos inventivos, somos criativos, somos seres que conseguem sobreviver a todo o problema das comunicações de forma independente ou nas grandes mídias. Então, eu aprendo demais nos congressos, tanto com os outros colegas, como os colegas estão investigando, como eles estão sobrevivendo no jornalismo, mas também técnicas, né, nos laboratórios e tal. Então, assim, jornalismo de dados, você tem que ter noção de jornalismo de dados, pelo menos alguns cursinhos de Hack 1, né, reportagem falso computador 1, 2, 3, né, e todas as outras ferramentas que o jornalismo tem que ter. Então, assim, dados, concatenar as ideias, enfim, por aí vai. Vou ficar meia hora falando aqui dica, ele pediu uma. Bruno, uma outra coisa que eu sugiro a você é o seguinte, e aos estudantes que estão fazendo jornalismo, não deixa para o último período para você pensar em fazer alguma coisa. Já começa no primeiro período já fazendo, faça alguma coisa. Sei lá, um perfil no Instagram para falar sobre XPTO que te interessa. Faz um canal no YouTube, provoca uma live, pratique alguma coisa para você fazer o tal do portfólio, para você ir criando corpo e até para você ver, gosto disso, não gosto daquilo, me interesso mais por rádio, me interesso mais por texto, para você começar a fazer essa temperatura. Isso você já tem que fazer quando entra na faculdade, não fica esperando, não, quando eu estiver estagiando, não, porque depois o mercado de trabalho hoje, ele é amplo, ele tem ele é muito segmentado, entendeu? Então, de repente, tem uma colocação para fazer podcast, para você editar podcast. Mas você pode aprender isso durante a faculdade e você já ir fazendo, você não espera se formar, não. É o que eu falo com os meus alunos. Faça, não fica esperando porque do céu só vai cair chuva, tá? Agora, Tiago também volta à questão do assédio, tá? Tiago Sagaz, espero que seja um nome bom, hein, Tiago? Se for seu nome mesmo, tá ótimo. Você recebeu alguma ameaça por causa do ótimo trabalho investigativo no Cruzeiro? Recebi sim. Na verdade, eu estou pensando aqui qual das ameaças eu falo para vocês. Peraí, só um minutinho, deixa eu pegar a bolsa das ameaças. Não, eu tenho uma pasta de ameaças no Google Drive, chamada Ameaças e Ofensas. Eu guardo tudo ali para saber, eu preciso monitorar, preciso guardar aqueles nomes. Preciso saber se aquele que está me ameaçando hoje já me ameaçou antes, né? Não fico paranoica com isso, não. Não mesmo, mas eu tento tratar de forma prática. Mas vamos lá. Eu acho que o que é o relevante falar da questão do Cruzeiro, que assim, ameaça de vou te pegar na esquina, vários arrobas falando, arrobas no Twitter, mensagens de direct, abre o olho, tem onde você mora, etc e tal. Isso é normal, isso eu já recebi de várias matérias que eu fiz. Eu vi que teve alguém que falou do drone do Grêmio ali, essa matéria realmente também foi um case de ameaça para mim, né? Mas, assim, o Cruzeiro contratou uma pessoa para ser uma espécie de crise, um gestor de crise, uma pessoa da área da comunicação para fazer a gestão da crise de comunicação do Cruzeiro. Logo após a matéria. Contratou no domingo, no dia do Fantástico, contratou. E aí, essa pessoa, ela começou a usar estratégias bem complicadas, então, assim, de assédio, tá? Moral. Então, ela começou a ligar para os meus chefes, dizer que eu estava com fulano, que eu estava com cicrano, que sabia quem eram as minhas fontes, que as minhas fontes estavam aceitando situações
não republicanas para me dar notícia, que eu estava em conluio com as polícias, inventou, por exemplo, que eu passei informações para a Polícia Federal, informações reservadas a respeito dos dirigentes do Cruzeiro, formalizou isso, essa pessoa formalizou isso para minha chefia. Então, assim, isso me deixou, obviamente, com um alerta gigante. Eu tinha acabado de começar na Globo, obviamente os meus chefes me contrataram sabendo quem eu era, mas foi uma situação muito complicada. Eles, em momento algum, duvidaram de mim. Aliás, o contrário, eles ficaram revoltadíssimos. Isso deu mais incentivo ainda para que a gente continuasse buscando os fatos, tentando fazer uma melhor cobertura. Mas, para mim, pessoalmente, me deixou insegura no sentido de que eu podia estar caindo em ciladas a cada instante. Então, eu ia para Belo Horizonte para apurar, eu tinha cuidado de como eu ficava no hotel e eu não saía do hotel para jantar, entendeu? Eu jantava no hotel, tomava café no hotel. Se eu fosse tomar um café, por exemplo, o diretor da Globo Minas é muito nosso amigo, Marcelo Moreira, né? Da Brage, conheço o Moreira de décadas. Então, se eu fosse tomar um café com o Moreira, eu ia tomar com o Moreira, porque eu conheço o Moreira. Eu não ia tomar um café com uma fonte em público, né? Então, por exemplo, uma pessoa no meio da cobertura me ligou dizendo que tinha informações sigilosas para me entregar, que precisava me passar, que era para encaixar o quebra-cabeça do Cruzeiro. Aí você fala, tá, vamos nos encontrar. Aonde? Vem aqui no meu escritório. Não, eu não vou no seu escritório. Vamos nos encontrar num shopping? Por quê? Porque eu sabia que o fulano lá, o gestor da crise, podia me fotografar entrando num escritório, que eu não sabia exatamente que prédio era aquele, o que ele ia dizer que eu fiz lá dentro, o que ele ia poder gravar da conversa e deturpar e alterar o contexto. Então eu fui, por exemplo, numa praça de alimentação, e aí a pessoa me entrega um envelope. O que você faz com esse envelope? Você balança, você tira as folhas que estão dentro do envelope, balança o envelope para mostrar que ali não tem dinheiro, por exemplo. Então, assim, é uma ameaça que, nesse caso, eu achei muito mais grave do que a ameaça de vida, a ameaça de reputação, né? Que é o que a gente tem visto cada vez mais, essa prática contra jornalistas. Mas você também vira o jogo. Você já tentou saber quem está te ameaçando, quem está te provocando na rede, e você vira o jogo? Processa, dá queixa na delegacia, fala com a empresa da pessoa, conta esse pedacinho que é a vingança do outro lado, né? Não basta... Eu falo que é a minha terapia, Ângela, porque a onda de hater, a onda de ódio, de ameaça, não adianta você fugir dela. Ela vai aparecer no teu dia a dia, né? Por mais que você seja uma pessoa que não quer olhar aquilo, que você vai seguir seu rumo, a gente tem poros, né? E a ameaça entra, de alguma forma, ela entra no teu eu ali, e o ódio entra em você. Então, o que me incomoda muito é ficar passiva diante disso. Só que eu não vou para a rede social bater boca com ninguém. Eu sou idiota de fazer isso, né? E isso não vai resolver nada. Então, de uma forma muito prática, pragmática, eu comecei a catalogar ameaças. Eu comecei isso na época do drone do Grêmio. Eu contratei uma pessoa, uma estudante de comunicação, pedi ajuda para que ela tomasse conta das minhas redes durante 1 mês, 2 meses, enquanto durou, e ela catalogasse. O que fosse ameaça pesada, né, do tipo, sei o nome do teu filho, sei aonde encontrar você, e desse detalhes assim, do que ele queria fazer com você, ou ofensas pesadas, né, não só feia, boba, ofensas pesadas, que ela separasse em pastas e me ajudasse a levantar quem é aquela pessoa. Então, eu tive 2 atitudes ali. Algumas eu levei à polícia, que a polícia representasse criminalmente contra essas pessoas, e outra, aquelas pessoas que, por exemplo, têm um perfil, então, tinha lá uma professora da escola Favo de Mel, no Rio Grande do Sul. Essa menina me chocou. O que ela falou para mim no privado me chocou. Aí eu entrei para ver. Quando eu vi, ela era professora da educação infantil de uma creche. Então eu peguei aquilo ali, fiz uma print, entrei em contato com a creche e falei, olha, eu não sei, não quero que vocês façam nada com essa pessoa em termos de demissão, não é isso. Aliás, eu peço que isso não aconteça, mas eu acho que vocês precisam saber o que passa no íntimo dessa professora que vocês contrataram para dar aula para crianças, né? Uma creche. Então isso surtiu muito efeito. Várias empresas me retornavam, falavam obrigada pela informação. A gente conversou com o funcionário. As pessoas vinham pedir desculpa. E eu acho que, de alguma forma, eu ajudei, de uma forma didática,
de mostrar para essas pessoas que isso não cabe, né? Enfim, me ajudou a desopilar, me ajuda a desopilar o fígado, né? É uma terapia para saber que algo está andando, eu não estou sendo atacada impunemente. Porque as pessoas esquecem que qualquer brincadeira, qualquer agressão que você faz na rede, não é para o seu vizinho, né, dentro da sua casa. Você está jogando na rede. Então, você tem que ser responsável pelo que você fala. Aí, depois, vários casos de outros repórteres também que já foram assediados, aí vem, pede desculpa, porque acontecem outras coisas. Alguns até de empresas, tem um caso da multinacional do Mauro César, por exemplo, que a multinacional, quando soube, demitiu o cara, entendeu? Então, olha, gente, fazer assédio, é tão old, não aguento mais isso. Renan Adnet pergunta o seguinte, Renan, 1000 beijos, hein, Renan, já foi meu aluno, hein? Gabi, no último congresso da Abrage, o jornalista afirmou que tinha a mesma matéria que a sua do Cruzeiro e brincou sobre ter levado um furo. Como é que é ser rápido em apurações tão delicadas? Deixa eu te falar. Isso acontece bastante, né? A gente traz... Eu nunca falei isso de ninguém, né, Ângelo? Eu tinha aquela matéria, assim... Porque tem matérias que te dão. Tem matérias que te dão, né? Vamos dizer o quê? Me deram a nota que eu fiz do Alexander Santos. Alguém me encaminhou a print, prontinha. Eu tive que checar. Tive muito trabalho. Chequei com o Alexander. Alexander, você disse isso? Você estava no grupo do Guardiões do Crivella, que eu contei lá no início? Então, agora, matérias de investigação, é difícil que alguém te dê. Porque se alguém te deu, ela te deu um documento. Mas uma matéria de investigação não é feita em cima de um documento. Ela é feita em cima de um documento que você fuçou e cruzou com outro, que você levantou com uma outra base de dados, né? Então, se você faz uma matéria de investigação dada por alguém, ela é uma matéria de investigação. Ela é uma divulgação de uma investigação, né? Mas a matéria do Cruzeiro foi uma matéria de investigação feita pelo Capello e por mim. Ela começou com o Capello recebeu muita informação e a gente cruzou com várias outras, a gente buscou fontes diversas, a gente convenceu pessoas que de forma alguma falariam e que nos passaram as informações. Então, assim, a pergunta dele, só fazendo esse preâmbulo, a pergunta dele era... só fazendo esse preâmbulo, acusei o golpe, porque acho que é complicado, alguém tinha aquela matéria. Mas eu jamais, fica a dica, eu jamais falaria. Acusa o golpe, leva para si, desce uma lágrima do olho e parte para outra, entendeu? Exatamente, eu já levei furo. Agora vamos lá, já levei furo de coisas que eu estava muito prestes a publicar. Sim. Então sabe o que ele faz? Você xinga você mesma. Ou você xinga o chefe que te pediu mais uma informação e você perdeu tempo apurando em vez de publicar. Enfim, você xinga alguém no seu interno, no seu íntimo, ou até pessoalmente, mas você recupera e vai tentar dar o furo no dia seguinte. Porque você pode conseguir dar o furo no dia seguinte, né? Numa matéria que já saiu, entendeu? Já aconteceu isso comigo. Já tinha todo um dossiê publicado e tal. Só que a pessoa que publicou, eu não vou dar aqui nomes, ela não leu as 500 páginas do processo. E eu me dei o trabalho de ler as 500 páginas e descobri 3 contas em paraísos fiscais. Então, isso acabou me gerando um prêmio de jornalismo também, para mim e para minha equipe. Então, você não desanima, gente. Saiu, ok. Se não der para recuperar, não dá para fazer mais, aprende e para não errar de novo, né? Mas, passando essa parte, Rogério Silva, ó, esse negócio do Cruzeiro ainda está rendendo, hein? Como é que você lida com o sentimento de responsabilidade em cima das crises geradas nos times que você publicou algo sério, como no caso do Cruzeiro? Como é que você lida com crise de responsabilidade? Eu prefiro lidar com a crise de oportunidade que aquela matéria provocou no universo denunciado, né? É lógico que quando a gente denuncia uma situação, muitas vezes a gente derruba os pilares ali e vai piorar um pouco. Mas você está dando subsídios para aquela empresa, e aí no caso é um clube, ou uma confederação, ou se for, por exemplo, um escândalo político, de que daquilo ali se construa algo melhor, né? Então eu prefiro dar a crise de oportunidade. Em relação ao Cruzeiro,
o clube não aproveitou essa oportunidade. A gente fez as denúncias do Fantástico em maio. O clube disse que estava tudo bem. Ao invés de contratar uma nova gestão e mudar as práticas, o clube contratou um gestor de crise de comunicação para poder derrubar a matéria, né? O tempo foi passando, o time podia ter se recuperado, eu acho isso. O time podia ter se recuperado e não caído para a segunda divisão, e só foi acordar muito tempo depois. Por outro lado, eu fiquei muito feliz na semana passada, quando a Justiça conseguiu bloquear 16 milhões de reais das contas e também em bens dos dirigentes indiciados. Se esse bloqueio vai continuar, etc., ainda não se sabe, a Justiça ainda tem seus passos a dar e tal. Mas 16 milhões é dinheiro importantíssimo para o Cruzeiro. E que se de fato esse dinheiro voltar para o Cruzeiro, que é um dinheiro que a Justiça está dizendo, está concordando com o Ministério Público, que foi desviado do clube, esse dinheiro voltar vai ajudar muito o clube. Talvez não fossem as matérias, não conseguisse o indiciamento das pessoas, não conseguisse a denúncia das pessoas, que ainda não veio, mas está para vir, e esse dinheiro não voltasse. Muito bem. Também, querido, o que a gente faz é matéria, a gente está apurando, fazendo reportagem, né? Se o clube não quer aparecer mal na fita, não faça coisa errada. Simples assim. Mas desculpa, tá? Só entrei na resposta. Lau Bimbato, bom, deve ser Laura, não sei. Mas enfim, Lau Bimbato diz o seguinte: Gabi, a parte de todas as dificuldades, machismo, resistências, quais são as delícias de se cobrir esporte? Eu acho que a Laura, que eu entrevistei do Corinthians, né, da democracia corintiana, ela responde aí se não é. Mas quais são as delícias? Quais são as delícias? Porque a gente até agora só está falando dos problemas, do machismo, do assédio. Quais são as delícias de se cobrir? Cara, é bom demais quando você vê um atleta conseguindo chegar no objetivo dele, né? Assim, muitas vezes você acompanha jogadores no futebol, eu fico falando muito de futebol porque é o que eu cubro mais. Mas você vê meninos ali chegando na carreira aos 12 anos, né? Um caso específico, o Reinier do Flamengo. Esse menino, eu conheci, ele era uma criança, né? Ele tinha 12 anos, na porta do CT do Flamengo, com o pai ali, chegando com a sua mochilinha, seu chinelinho, etc e tal. De repente o menino foi vendido por bilhões do Real Madrid, né? Agora transferido novamente. E o menino que está com o universo à frente dele. O que vai dar, eu não sei. Mas a vida desse menino já foi transformada. Já foi transformada. A vida do Reinier, do pai dele, do Mal, já foram transformadas. Isso é muito legal ver acontecer. Fora isso, aquela alegria genuína do torcedor me encanta. Me encanta de todas as torcidas. Não tem coisa mais legal do que olhar para a arquibancada quando um time acaba de fazer um gol. É a coisa mais legal. Às vezes é ruim que eu quero olhar para a arquibancada, mas eu tenho que olhar para o jogo ali, para ver como é que o jogador comemorou, se ele tirou a camisa e levou cartão amarelo, etc e tal. Mas eu gosto muito de ver esse momento do ápice, né, do auge. Um momento que me marcou muito de alegria genuína foi no ouro da Rafaela Silva, judoca, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu estava na ESPN e eu não estava credenciada pro judô. Eu estava credenciada abafa, para tudo que não era glamour, né, Ângela? Eu estava credenciada para fazer as prisões que a polícia fez no fórum. O entorno, o velho faz o entorno. Eu tiro porrada e bomba, né? Mas eu inventei uma pauta legal para ficar um pouco perto do glamour. Ela foi crescendo na competição e eu falei, cara, a Rafaela é da Cidade de Deus, é do Karatê. Eu vou lá na Cidade de Deus, eu acho que ela não é do Karatê, né? Uma vez eu falei que ela era e ela me corrigiu, eu já não lembrei. Mas é ali na favela próxima ao Karatê. Eu falei, eu quero ir lá no Karatê hoje, ver em cada olhinho, em cada rostinho daquelas crianças, olhando para aquela negra mulher favelada, levando um ouro. Eu quero ir lá ver esse momento. E foi muito legal. Eu cheguei lá com a Live nas costas, uma mochilinha de link nas costas, com o Daniel Lixotti, que era o cinegrafista. A gente entrou num quartinho, que era da família dela. Ângela, o quarto era tão pequeno que, para a gente filmar as pessoas e ter ângulo para filmar, a gente teve que pegar uma escada dessas de obras e subir no alto do quarto, porque senão a gente não ia ter ângulo. E a família amontoada no colchão, sem lençol,
sem cama, num colchão no chão, uma televisãozinha, assistindo o ouro da Rafaela. Então, assim, pra mim, é melhor estar perto do atleta, mas pra mim impagável esses momentos de glória que o esporte pode trazer também. Ó, Gabi, a live daqui a pouco termina, passou muito rápido, a gente está aqui driblando esse tempo, tem muitas perguntas, não vai dar para fazer tudo, tá, gente? Já vou logo dando 1000 beijos e não tem condição, não dá, a gente vai ter que marcar uma outra live, mas ainda tem uma última pergunta. Fala. O Ale Yashi, eu quero dar um beijo nele, que ele passou por aí. O Ale é de um carinho incrível. Ele tá, se a gente falou de hater, eu quero falar do Ale aqui. O Ale, ele tá o tempo inteiro, ele entra no meu direct, ele manda foto de eu trabalhando, coisas que eu não faço, que a minha mãe não faz, que os meus irmãos não fazem. O Ale manda. Olha aqui, Gabi, como é que você estava hoje? Adorei essa informação. Então, assim, Ale, obrigada pelo carinho, viu? Eu continuo podendo falar com você no direct aí suas perguntas que talvez eu não tenha respondido. Mas você falou que tinha uma última. Tem uma última pergunta, vamos ver se a gente consegue driblar esse tempo. Todo mundo aqui mandando beijos, dizendo que você é ótima, que você devia ministrar cursos também, enfim. Quais são os seus planos agora? Você tem algum plano? Você quer continuar no esporte? Quer fazer uma outra coisa? O que você tem na sua cabeça? Hoje, ô Anjo, eu quero continuar sendo repórter a vida toda. Eu amo demais isso aqui. A volta agora para geral me fez bater o coração por um namorado que eu estava adormecido, que era o jornalismo de cidade, de rua e tal. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito essa escolha profissional, que foi, por exemplo, ter mudado de emprego, ido para a Globo nesse momento. Por quê? Porque eu estava no esporte, o esporte parou. Eu virei pro chefe e falei, chefe, soldado está no quartel, soldado nessa hora tem que ir para a rua. Eu estou à sua disposição. Mas somos 30 repórteres do esporte, deixei ele muito à vontade. Mas ele me colocou na geral e lá eu pude tentar contribuir com a sociedade buscando informação. Pode parecer romantismo? Tomara, que bom que seja, que eu tenho, sei lá, 15 anos de profissão. Você falou, é 15? Mas é assim, gente. Quem é apaixonado por jornalismo é assim mesmo. Meu coração ainda bate. Então, assim, meu plano é continuar contribuindo. E eu acho que nunca foi tão importante, pelo menos da minha vivência, desde que eu nasci, o nosso trabalho. Então, que a gente possa continuar trabalhando. É o meu plano no momento. Maravilha. Gabi, ó, não tem... Agradecer demais você, agradecer essa audiência bacana, agradecer a todo mundo que ficou aqui, que mandou pergunta. Não dá pra gente ver tudo. Gabi, a gente vai ter que marcar outras, porque essa foi a sua primeira, né? Quem sabe a gente vamos marcar, a gente abre uma vaga aí na sua agenda pra gente falar de novo. Gabi, obrigada. Obrigada. Beijo grande, tá? E a live vai ficar arquivada quem chegou depois, dá uma olhadinha lá, que ela falou muita coisa bacana. Beijo grande, querida. Tchau. Um beijo.